Pessoal, dando continuidade, vamos falar agora da aposentadoria por idade rural. Ela é extremamente detalhista, nós temos que tomar cuidado com a documentação, né? Temos também a parte do segurado especial que eu tenho que tratar com vocês, ok? Então, dando início aí à aposentadoria por idade rural, ela é o quê? A aposentadoria por idade rural tem uma redução de 5 anos na idade em relação à aposentadoria por idade do urbano, ok? Então, no caso, o homem é 60 anos e a mulher 55, no urbano 65 e a mulher 60. Então, a aposentadoria por idade rural tem essa redução de 5 anos aí, em relação à idade do urbano. E nós temos espécies de trabalhadores rurais, e são 4 espécies: o empregado rural, o trabalhador eventual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Por isso é tão especial que está até numa cor diferente ali, tá? O direito à aposentadoria rural, ela não mudou com a reforma da Previdência, ok? Tanto para o segurado, que contribui, que paga, que recolhe, né, ao INSS, como aquele que não paga, que esse que não paga nós chamamos de segurado especial. E eu vou tratar do segurado especial mais à frente aí, com vários slides. Os trabalhadores que comprovam o exercício de atividade rural, pescador artesanal e indígena, também têm direito de forma individual ou com auxílio da sua família por 15 anos, que dá aí 180 meses, além da idade mínima de 55 anos para mulher, 60 para homens. Possuem este direito, ok? De aposentadoria rural. Portanto, ter trabalhado por pelo menos 15 anos de forma rural, ter pelo menos 55 anos de idade, mulher, 60 de homem, e estar trabalhando no campo, na área rural, quando preencheu a idade de 55 anos, ou 55 anos para mulher, ou 60 anos para homem, ok? E eu vou explicar por que esse motivo de estar trabalhando, porque às vezes você sabe que tem uma seca, então o pessoal sai da área rural ali, né? Vai mais para perto do centro, então fica nesse lastro aí, nesse vácuo aí, e depois retorna. O importante é que, quando for pedir, né, o benefício da aposentadoria rural, estar trabalhando no campo e que preencheu a idade de 55 anos no campo mulher e 60 anos se for homem. Tem que estar lá, né, já que é por idade, tem que estar trabalhando no campo. É muito importante observar 2 pontos. Os 15 anos de trabalho devem ser comprovados por documentos e até prova testemunhal também, vamos ver mais à frente, mesmo que haja um lapso temporal aí entre um e outro, haja um hiato, haja um vácuo aí, haja uma lacuna. Por quê? Uma nota de produtor de 2014 e outra de 2016. Seca, estiagem, alguma praga, alguma queimada, então ele fica de repente sem trabalhar aí, né? Uma grande seca aí, uma grande estiagem, enfim. E também ter cumprido a idade de 55 anos para mulher e 60 anos para homem trabalhando no campo. Extremamente importante. Valor da aposentadoria por idade rural. Depende da aposentadoria rural, pois existem 2 tipos de aposentadoria por idade rural. O segurado que contribui, que paga, que recolhe o INSS, e o segurado que trabalha para a própria subsistência no campo e não paga o INSS, que nós chamamos de segurado especial, tá? Esse segurado especial aí, ele não contribui para o INSS, mas em compensação, o seu benefício, a aposentadoria por idade rural, será sempre de um salário mínimo. Poucos sabem, mas mesmo sem contribuir, né, o segurado aí especial possui direito a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e se falecerem, a família pode receber então a pensão por morte, ok?
possuem estes direitos da mesma forma que o trabalhador que paga o INSS. Para o segurado, que paga mensalmente, contribuinte obrigatório, carteira de trabalho assinada ou pelo carnê, enfim, o cálculo será da seguinte maneira. Isso aqui é antes da reforma da Previdência, tá? Emenda Constitucional 103 de 2019. A data é 13 de novembro. Caso o direito tenha ocorrido antes, né, direito adquirido antes de 13 de novembro, o cálculo que é igual ao do urbano, que eu já falei. Aposentadoria por idade urbana, foi a primeira parte. Então vai ser o seguinte, excluímos as 20 contribuições anteriores, né, as menores, a julho de 1994, e dos 80% fazemos a média aritmética simples. E qual é o salário coeficiente? 70%, ganhando 1% a cada ano de contribuição. Já falei isso na primeira parte, tratando da idade do aposentado urbano, tá? Por idade. Exemplo, segurado possui 30 anos. 30 anos, 1% por cada ano, temos aí 30%. Ele terá um coeficiente de 100%. Por quê? Porque é os 70 mais os 30, 1% a cada ano de contribuição. Se fosse 25 anos, seria o quê? 70 mais 25, 95. O tempo de contribuição, o seu coeficiente seria 95, 70% mais 25. 25 é o quê? Cada ano vale 1%, 25 anos, 25%. Bem simples. O tópico sobre depois da reforma, né? Como é que fica? Eu vou abordar mais à frente. Segurado especial é aquele que trabalha em regime de economia familiar. MEI, por exemplo, não se exige efetiva contribuição, o recolhimento mensal, mas tão somente o que se cobra dele é o quê? É o exercício da atividade rural, por isso que é um segurado especial. Produtores rurais, pescadores, seringueiro, extrativista vegetal, isso é, desde que pequenos produtores que trabalham individualmente ou em regime de economia familiar, né, com seu grupo familiar, esposa, filhos. O que temos que fazer é o seguinte, é a comprovação junto ao INSS da atividade rural, por um período mínimo de 180 meses, tá? Que dá aí 15 anos, pois não é exigido a efetiva contribuição mensal aos cofres previdenciários. Importante, não é necessário que a prestação da atividade rural seja contínua, né? Apenas que o segurado, no caso o segurado especial, esteja trabalhando no campo no momento do requerimento para pedir o benefício. Qual o benefício? Aposentadoria por idade rural. Discussões jurisprudenciais que dizem que essa imediatividade exigida na aposentadoria rural possa ser cumprida até o final do período de graça. Já falei aí no canal sobre período de graça, tá? Aposentadoria especial rural. O pequeno produtor rural se encaixa na categoria de quê? Segurado especial. Se, além de não ter empregados por mais de 120 dias do ano, porque por mais de 120 dias, por menos é o quê? Aquela colheita ali, que você pega a mão de obra, tá? Então, quer dizer, não ter empregados por mais de 120 dias do ano, e a condição em relação ao imóvel rural tem que ser o seguinte: proprietário, possuidor, comodatário, arrendatário, parceiro, meeiro, usufrutuário, condômino, posseiro, assentado, acampado. Essa é a relação, né, que o produtor rural tem que ter com o seu imóvel rural, tá? Que ele trabalha, que ele tira a sua subsistência. A exploração não deve exceder o limite de 4 módulos fiscais, se enquadrando como uma pequena propriedade rural, de acordo com as leis municipais. Aposentadoria rural. A comprovação da atividade se dá por meio de documentos e não somente pelas contribuições com a Previdência Social, tá? Já o produtor rural que tem uma área de terra maior e não se encaixa no limite dos 4 módulos fiscais, dependendo da lei municipal, pode variar de município a município, se enquadra como o quê? Contribuinte individual, devendo então pagar mensalmente o INSS. Aí que está, o X da questão é o módulo fiscal aí, ok? O limite dos 4 módulos fiscais aí, que varia dependendo da lei do município. O grupo familiar, tanto do produtor rural quanto do pescador, né, pode ser considerados segurados especiais, esposas, filhos, basta que sejam filhos maiores de 16 anos ou equiparados a filhos, né, um filho adotivo, enfim, cônjuge ou companheiros.
No caso do pescador artesanal, basta que a atividade seja seu meio de subsistência. A pesca deve ser feita individualmente ou em regime de economia familiar, desde que sem uso de embarcações ou em embarcações de pequeno porte. Assim, como tem o limite de terra para o agricultor, né, aqueles 4 módulos, o pescador também tem uma limitação relacionada com o tamanho da embarcação, pequeno porte ou sem embarcação. O pescador profissional é aquele que trabalha para terceiros, tá? Mediante contrato ou registro em carteira de trabalho, em que há a obrigação da contribuição pelo empregador. É o empregador que vai recolher, né, para o INSS, vai tirar ali um pedaço ali, vai tirar uma porcentagem ali do salário do pescador profissional e vai passar para o INSS. Nesse caso, ele não é, então, um segurado especial. Para efeito de prova, na área previdenciária, importantíssimo saber esses detalhes. O indígena tem sua atividade enquadrada por órgão específico, a FUNAI, público notório isso, tá? Pelo reconhecimento e enquadramento do índio como segurado especial, bem como pelo fornecimento de documentos necessários. É a FUNAI que vai fornecer os documentos do indígena para o pedido do benefício de aposentadoria por idade rural, tá? Junto ao INSS. A responsabilidade é de quem? FUNAI. Um exemplo aqui, um trabalhador rural que trabalha há 15 anos no campo e estava para completar 60 anos de idade para conseguir o benefício de aposentadoria por idade rural. Para de trabalhar, tá? Contudo, ele irá completar 60 anos daqui a uns 6 a 7 meses, por exemplo. Nesse caso, como ficaria esse requisito da imediatividade? Simples. A jurisprudência, em sua maioria, a jurisprudência mais larga, entende que o requerimento do benefício de aposentadoria pode ser feito até o período de graça, com previsão aonde esse período de graça? Artigo 15 da Lei 82/13, Lei de Benefícios, tá? Inclusive com as suas extensões. Já falei sobre isso em vídeos anteriores. Via de regra, 12 meses, podendo se estender para mais 12 meses e se estendendo no máximo no limite de 36 meses do período de graça. Relembrando, né, flashback, período de graça permite que segurados que não estejam contribuindo com o INSS ou realizando atividades remuneradas, que eles continuem período de graça, que eles continuem ligados ao sistema previdenciário, ou seja, eles mantêm no período de graça a qualidade de quê? Segurado, podendo usufruir de alguns benefícios previdenciários, tá? Algum benefício previdenciário. Autodeclaração rural, essa é novidade. Desde 2019, passou-se a se exigir a autodeclaração. Veja, não é que é uma novidade, é que antes você tinha que pedir para o sindicato. Hoje não, o próprio segurado pode pedir no meu INSS. A autodeclaração é um documento indispensável para quem tem que se aposentar nessa categoria, tá? Trabalhador aí rural. O INSS disponibiliza o anexo da autodeclaração, existindo anexos diferentes que o requerente deve preencher. O meu INSS, é claro, porque tem um rural, tem um pescador, tem um seringueiro, extrativista vegetal, então a autodeclaração não pode, né, não tem como ser a mesma. Então cada subespécie dessa aí vai ter o seu anexo de autodeclaração. Cada um possui o seu anexo para preenchimento, tá? Categoria rural, outro pescador, outro seringueiro. Em alguns casos, não é necessário o preenchimento da autodeclaração, se as informações cabíveis estiverem registradas dentro da carteira de trabalho. Só isso valerá como tempo de contribuição e comprovação. Antes, como falei, era necessário solicitar quem? Os sindicatos. Essa autodeclaração, a partir de 2019, tá? Com a reforma, o próprio segurado pode fazer essa autodeclaração através do modelo disponibilizado no meu INSS. Vamos agora para a comprovação do trabalho rural. É a parte mais complicada, mais trabalhosa que exige aí do profissional previdenciário, advogado, advogada, um trabalho aí, uma cuidade, um tato, né, muito grande, porque é difícil provar, né, provar esse tempo rural aí.
Então, é a comprovação documental da atividade rural. Às vezes, trabalhou há muitos anos, né, com a família, quando criança, depois foi para outra região do país, na adolescência, enfim, aí ele quer saber se vai contar, até porque na híbrida vai contar o tempo rural e urbano, né? Então, para você fazer essa matemática, na sua entrevista ali, o advogado, quer me aposentar mais? Estava trabalhando na roça? Eu trabalhei. E aí, sério? Quando era criança, na adolescência. Opa, então dá para pegar esse tempo aí, mas como? É um tempo, não sei o quê. Vamos trabalhar agora essa documentação. Alguns desses documentos que servem para comprovar a atividade rural estão elencados no artigo 106 da Lei 82.13, tá? É um rol de documentos exemplificativo, né? Um número clausus, um rol fechado, tá? Ou seja, qualquer documento que seja capaz de comprovar o desempenho da atividade laboral no campo seria suficiente. Contudo, o INSS não aceita. E se o INSS não aceitar, você vai judicializar, bater nas portas lá do judiciário, lá, tá? Que tem, muitas das vezes, aí, acatado, né, tal comprovação conjuntamente com a prova testemunhal. São muitos os documentos que podem comprovar o seu trabalho rural. Os mais comuns são bloco de notas do produtor, escritura do sítio, certidão de casamento, onde consta lavrador ou lavradora, certidão de nascimento dos filhos. Por quê? Porque ele trabalha muito tempo lá, né, com os pais, na lavoura ali e tal, e depois, 20 anos, aí 16, 18, 19, enfim, ele sai. Mas na hora de querer se aposentar, de repente, na entrevista, ele nem sabe que ele teria direito a isso, né? Ele vai fazer aquela entrevista, ele bate-papo ali, mas eu tenho direito, eu trabalhei lá, realmente, sempre trabalhei com meu pai, lá, não sei o quê, na lavoura, na lida, né? Então, é um advogado previdencialista, né? Já tem essa visão. E ele fala assim, mas há muito tempo que eu não estou lá, acho que não tem como, porque é muito tempo que eu não vou lá, então eu vou mostrar aqui vários documentos, né, para que você possa pegar o fio da meada aí, né? Segue abaixo uma lista mais completa: certidão de matrícula ou ficha de inscrição em escola, ata ou boletim escolar do trabalhador ou dos filhos, tá? Se a escola é escola rural. Certidão de associado em cooperativa, área rural. Comprovante de participação como beneficiário em programas governamentais para a área rural, nos estados, no DF ou nos municípios. Contrato de arrendamento, parceria, meação, vai ter que ir lá onde ele morou, né, no interiorzão lá, na área rural, e ver lá no cartório de registro, enfim, meação, comodato rural, cujo período da atividade será considerado somente a partir da data do registro ou do reconhecimento da firma do documento em cartório. Aí tem comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, através de certificado de cadastro de imóvel rural, bloco de notas do produtor, né, comprou, vendeu, enfim, notas fiscais de entrada de mercadorias emitidas pela empresa adquirente da produção ou com indicação do nome do segurado como vendedor e o valor da contribuição previdenciária, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescar ou outros com indicação do segurado como vendedor, tá? Ou consignante, cópia de declaração de imposto de renda com indicação da renda proveniente de comercialização da produção rural, comprovante de pagamento do ITR, licença de ocupação, permissão otorgada pelo INCRA, certidão fornecida pela FUNAI, meu amigo, declaração de aptidão do PRONAF, certidão de batismo dos filhos, título de eleitor, ficha de cadastro eleitoral, certidão, isso que eu falo, é importante essa relação, porque de repente a pessoa ali não sabe nem que tem esse direito. Eu trabalhei, mas eu não tenho como provar, ficar meio com naquela acomodação ali, então você tem que dar uma sacudida. Não, registro de processo administrativo judicial, inclusive inquérito com testemunha e autor, respondeu um BO lá como testemunha da zona rural, né? Teve um crime lá e você foi testemunha, tudo certo, carteira de vacinação, posto de saúde, programa dos agentes comunitários de saúde, ficha de registro em livros de casa de saúde, hospitais, enfim, recibo de compra de implementos de insumos agrícolas, né, naquele armazém ali, comprovante de empréstimo bancário para fim de atividade rural, ficha de inscrição, registro sindical ou associativo. Essa relação é grande, porque tem gente que não tem essa noção não, né? Então o advogado, previdencialista, tem que estar por dentro disso aí, né? Naquele bate-papo, naquela entrevista ali, tá? Mais exemplos de documentação. Aqui, ó, matrícula, escritura, certidão de casamento do pai, nascimento dos irmãos,
certidão de alistamento militar da parte autora, certidão de justiça eleitoral com indicação da... Porque tem documento que diz que profissão, tá lá, mesmo com adolescente ali, 18 anos ali, produtor rural. Tudo que você puder corroborar para a sua comprovação junto ao INSS que você trabalhou, PIS, PASEP, comprovante de endereço, CPF, exercício de atividade rural, folha de pagamento, programa permanente, ficha de sindicato rural, combate à seca, enfim, carteira de vacinação dos filhos, contrato de arrendamento, ficha de inscrição na escola situada na área rural, declaração anual do produtor, recibo de compra de implementos ou insumos agrícolas, ficha de crediário de estabelecimentos locais da área rural. Quer dizer, precisamos ter noção, às vezes tem um crediário lá que está lá, cara, tem um arquivo morto lá que vai passar a ser um arquivo vivo, né? A legislação exige um início razoável de prova material. Esse início de prova material serve tanto para períodos passados, né, pretéritos, quanto para pedidos posteriores, para efeito de comprovação. Com esse início de prova material, o advogado consegue pedir prova testemunhal. Existe também a aposentadoria híbrida, que é a terceira e última parte, né? Vou falar no próximo bate-papo, onde você pode utilizar o tempo rural somado, melhor dizendo, com o período trabalhado na cidade, tá? Existe também a aposentadoria híbrida, que eu vou falar no nosso terceiro e último bate-papo, né? Sobre a aposentadoria por idade rural, onde você pode utilizar o tempo rural somado com o período trabalhado na cidade, ou seja, urbano. A aposentadoria por idade rural e a reforma da Previdência. Alteração somente na forma de cálculo, tá? Se os requisitos para a aposentadoria forem preenchidos antes da reforma da Previdência, tá? A emenda constitucional 103 de 2019, o segurado terá direito adquirido, fundamentação da própria reforma da Previdência, que vai respeitar o seu direito adquirido. Eu já falei sobre antes da reforma, botei lá até embaixo, mais à frente vou falar sobre após a reforma. A reforma da Previdência entrou em vigor na data da publicação da emenda constitucional 103, tá? Em 13 de novembro de 2019. As novas regras valem para segurados do regime geral da Previdência Social e do regime próprio, tá? Da Previdência Social. Caso o direito tenha ocorrido após a reforma da Previdência, de 13 de novembro, o cálculo será da seguinte forma. Usaremos todos os salários de contribuição. Lá, antes, era só 80%. 20% os menores você tirava. Aqui, né? Aqui, nós usamos 100% a partir de julho de 1994, início do Plano Real. Portanto, após a reforma da Previdência, não excluiremos mais os 20% dos menores salários de contribuição, o que, em muitos casos, diminuirá o valor da aposentadoria. Aqui, tá? Depois da reforma, nós usaremos o quê? 100%. A partir da entrada em vigor da reforma da Previdência, o valor do benefício passou a ser feito da seguinte maneira. Será feita a média de todos os seus salários, tá? Contribuição. Dessa média você vai receber 60%, a outra alíquota é de 70%, aqui é de 60%, mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos de contribuição para homens e acima de 15 anos de contribuição para mulheres, ok? Solicitação da aposentadoria por idade rural. Bom, o pedido, né? Você dá entrada, pedir a aposentadoria por idade rural, é feito aonde? Site do meu INSS, tá? Pedido para solicitar a aposentadoria por idade rural e todo ele informatizado. Cara, muito tranquilo. No escritório aí, advocatício aí, teu escritório aí, você consegue fazer. Tá lá o site, tá? Meu INSS. Esse, primeiro passo. Essa página ali, né? Entrar com gov.br, a senha do seu cliente, né? Do segurado rural aí, que quer se aposentar. Bom, segundo passo, fazer o login do site, né? Digitando o CPF, senha e clique em entrar. Aí, claro, o advogado ali vai fazer um termo ali em que o cliente dele, né, aposentado rural, vai liberar a senha ali e depois que o advogado amarrar o tempo que ele precisa para utilizar a senha, ele vai repassar de novo a senha, vai mudar na frente do próprio cliente ali, a senha, o cliente já vai sair do escritório dele com a sua nova senha, ok? Ele só vai dar autorização para o advogado trabalhar, criar uma senha para que possa pegar o extrato
previdenciário, que é o CNIS, né? Vai ver ali todo o seu patrimônio de contribuição previdenciária, enfim, vai poder trabalhar, tá? Até porque o cliente, 99,9 das vezes, não sabe mexer. Não, então não tem jeito. Mas tudo ser escrito, tem um termo aí. Segundo passo, fazer login, tá? Site digitando o seu CPF, senha, clicar Enter. Tá aqui, beleza, CPF, senha. O terceiro passo, pedir aposentadoria, tá? Serviços em destaque, tá lá. Pedir aposentadoria, pô, cara, informatizado, meu Deus. Selecione a opção aposentadoria por idade rural, tá lá, ó. Aposentadoria, simular aposentadoria por tempo de contribuição, opa, aposentadoria por idade rural. Especifique suas qualificações, adicione ao menos um telefone e um e-mail, tá? De repente aí o segurado rural não tem um e-mail, de repente aí o advogado cria um para ele ali, tá? Só para que ele possa receber. Aceite a opção de acompanhar o andamento do processo. Selecione a opção caso deseje cadastrar um procurador para representá-lo, que é o advogado ou advogada. Em seguida, responder ao questionamento, tá? Em relação ao recebimento ou não de pensão por morte, de esconde, companheiro e outro regime da Previdência. É aquele que diz ali, aquelas perguntas ali, questionário. Tá aqui, ó. Vai preenchendo ali, junto com o advogado, advogada, previdencialista, tranquilo. Sexto passo, anexe os documentos pessoais e os documentos comprobatórios da atividade rural exercida pelo segurado especial. É lógico que o advogado ali, né, a advogada já escolheu todo a documentação, né, já sabe lidar com essa plataforma, então já vem só fornecendo ali o que o sistema pede, tá? Após anexados todos os documentos, clique em avançar. Exemplo de documentos a serem anexados, tá? Certidão de nascimento, PDF, tá ali, ó. DAF, declaração escolar dos filhos, ITR, enfim, aquela lista interminável de documento comprobatório que ele trabalhou na área rural. Oitavo passo, adicione o CEP do seu município, clique em consultar, tá? Tranquilo, sem nenhum mistério, tudo informatizado. Selecionar a cidade, bairro, agência que deseja receber o benefício, tá? Vai colocar o município, o bairro, tá? Selecione o local em que deseja receber o benefício. O local pode ser alterado dependendo das regras do INSS, ok? Bom, décimo passo, selecionar a opção declaro que li e concordo com as informações acima, ok? Tá lá, aperta ali, no cantinho à direita ali, tá? À minha direita, na sua esquerda do vídeo. O 11º passo, o seu requerimento foi concluído com sucesso e você poderá fazer download do seu comprovante de requerimento. Tá? Requerimento realizado com sucesso, o processamento da solicitação será automático e é possível acompanhar o andamento em meus requerimentos, tá? Para ver se está tudo certinho, de repente houve algum problema no documento, porque não ficou bem nítido, de repente tem que pegar um original, uma segunda via, enfim, tá? Então você vai conseguir acompanhar aqui. Espero ter esclarecido aí sobre a aposentadoria por idade rural. Nossa terceira parte de aposentadoria por idade rural vai terminar com a aposentadoria híbrida. Forte abraço, sucesso sempre!